Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando aqui pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu vou bater um papo muito bacana com o professor de yoga Helder Lima. Ele é professor de yoga desde 2001. É também graduado em Engenharia Elétrica pela UFC. O tema de hoje, obviamente, yoga e os benefícios para a mente, para o corpo, para a área pessoal e para a área profissional. Professor Helder Lima, uma honra, um privilégio lhe receber no programa Mercado e Desenvolvimento. Jurani, eu agradeço a imensa oportunidade, a grande oportunidade de poder compartilhar essa fragrância do yoga que impregna nas nossas vidas, tá? E compartilhar isso com as pessoas. Me coloco aqui à sua disposição. Professor Helder Lima, o que é yoga? Como surgiu e onde surgiu o yoga? A palavra em si, yoga, ela significa união. Unir um aspecto individual com um aspecto macrocosmo. Certo. E essa prática, ela surgiu na Índia e em tempos imemoriais. A gente pode falar que o yoga pode ter 10, 12, 7 mil anos. Existem controvérsias acerca dessas datas, porque eles não gostavam muito de registrar as coisas. Tá? Inicialmente, essa prática era uma prática mais meditativa, mais de sentar e contemplação. Ao longo do tempo, foi se incorporando técnicas corporais e era uma prática em que o mestre aceitava um discípulo, passava todos os ensinamentos, esse discípulo depois se tornava um mestre, aperfeiçoando esses ensinamentos. Isso foi passando de geração em geração, de mestre e discípulo, e hoje é uma prática difundida mundialmente. Em 2014, a ONU criou o Dia Internacional do Yoga, que é celebrado sempre, o primeiro foi em 2015, celebrado no dia 21 de junho. A Unesco também considera o yoga patrimônio imemorial da humanidade. O SUS aceita a yoga como terapia complementar. Então, o yoga está difundido no mundo todo pelos benefícios que as pessoas... Existem hospitais que utilizam bem as técnicas, diversas técnicas do yoga, porque ao longo da nossa conversa a gente vai ver que existe, às vezes, uma visão de que o yoga parece que são só os asanas, que são aquelas configurações que eu coloco um pouco. Mas o yoga tem muitas outras técnicas. Tá. Professor, agora há pouco o senhor falou em meditação, tá? Muita gente talvez possa pensar que yoga é meditação, tá? Ele é ligado à meditação e o físico, exercícios. Como é que tem essa relação entre yoga e meditação? Olha, na realidade, o yoga, meditação também é yoga, porque a estrutura do yoga em si, eu vou colocar agora os 8 passos do yoga, porque é necessário para que a gente possa compreender qual é o contexto da meditação dentro do yoga. Tá, então os 8 passos do yoga eu ia até perguntar. Aí o senhor já vai entrar no assunto, né? Porque tem 8 passos, né? O yoga. Exatamente. Essa grande quantidade de técnicas Sim. que foram surgindo ao longo da história, mais ou menos por volta de 300 a.C., essas datas também não são tão precisas, um sábio chamado Patanjali codificou o yoga. E nessa codificação ele criou 8 passos. Tá. E aí eu respondo, quando chegarmos em meditação, eu respondo qual é o contexto da meditação dentro da prática do yoga. Então, assim, esses 8 passos, os 2 primeiros são aspectos éticos. São aspectos, 5 coisas, simplesmente assim, 5 coisas que eu deveria evitar de fazer, seria evitar a violência, evitar a mentira, evitar o roubo, evitar o desperdício de energia e evitar o apego. E 5 coisas que eu deveria desenvolver. Físico, mental e emocional. E no nível físico, inclui também o que eu como, que alimento eu ponho para dentro. No nível mental e emocional, aquilo que eu deixo entrar pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Tá? Então, essa pureza é um aspecto que se pede para que se cultive.
E depois o contentamento. O contentamento é eu criar um estado de mente em que, mesmo que esteja desabando ao meu lado, eu estou íntegro, tentando interagir com aquilo que está surgindo, dando o meu melhor. Aí o terceiro aspecto é trabalhar a determinação. A determinação é importante que ela esteja desenvolvida para qualquer coisa que a gente queira realizar na vida. Depois, está em constante autoobservação. Então, desenvolver essa autoobservação. E no mundo de hoje, isso é tão necessário. Nós vivemos completamente desconectados de nós mesmos. E esse trabalho de autopercebimento nos traz para nós mesmos. E nos trazendo para nós mesmos, nós podemos interagir melhor com o que o mundo exige de mim, da minha ação. Professor Helder Lima, então, essa autoconhecimento que o yoga ele leva as pessoas a ter, né? Eu acho que na prática leva a ter esse autoconhecimento, tá? Você vir para dentro, tá? Podemos dizer que talvez seja o grande benefício do yoga? Você acertou em cheio. É exatamente o grande benefício do yoga. Principalmente, o yoga é muito apropriado para o momento atual que vivemos, que a humanidade vive. Porque nós somos continuamente solicitados para fora. E o yoga nos leva para dentro. E esse contínuo exigir que você esteja fora, interagindo, isso cria um desgaste muito grande. E esse desgaste vai consumir muita energia minha. Eu fico exaurido. E muitas vezes eu posso estar com um sentimento de tristeza, sabe, de incômodo, que não tem nada a ver até com o momento que eu está tudo bem na minha vida, mas aí eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo insatisfeito com o que eu estou vivendo. Isso é muito em decorrência dessa externalização excessiva. O reconectar-se faz com que nós recarreguemos as nossas baterias psíquicas e possamos ficar nesse estado de tranquilidade para que eu possa interagir integralmente com o mundo, me colocando como ser integral. Continuando a questão dos passos, né? Então, esses dois primeiros passos era muito importante. Era assim que o mestre aferia o seu discípulo. Aí só então ele colocava as posturas, que são os asanas, que é o terceiro passo. Qual era a intenção dos asanas? Era que o desenvolvimento físico, nervoso, glandular, tá, fosse acelerado nessa pessoa para que ele se preparasse para as mudanças que iam acontecer. Porque essa prática ela provoca mudanças profundas. Então, uma vez que ele estava com o sistema nervoso dele preparado, o sistema músculo-esquelético preparado, eles adentravam ao quarto passo, que eram os pranayamas. Os pranayamas nada mais são do que você manipular a energia no seu corpo através de técnicas respiratórias. Então, aqui entra muita respiração. Então, isso significa dizer que eu vou poder ou ter ciência ou controlar a energia que entra no meu corpo, que está no meu corpo, em diversas áreas do corpo, é mais ou menos isso? Na realidade, assim, eu controlo essa entrada, de certa forma, mas mais do que isso, é você evitar o desperdício. É você perceber que determinadas atitudes, determinados alimentos vão, ao invés de lhe nutrir energeticamente, cobrar um débito energético, cobrar um preço energético de ti. E isso, na hora que você precisa dessa energia, ela não está disponível da forma adequada. Então, é uma pessoa que tem uma baixa energia. Então, quem tem uma baixa energia vai operar de forma inapropriada. Então, esse seria o quarto passo. O quinto passo, depois que eu, com essa manipulação, vamos falar assim, através dessas técnicas respiratórias, eu começo a cortar os vínculos com o externo. Eu começo a realmente mergulhar dentro de mim. Porque continuamente nós estamos ligados através dos órgãos dos sentidos, tá certo? Certo. Isso nos analisa. Para que eu faça esse mergulho, é preciso que eu atenue os órgãos dos sentidos, tá? Então, essa fase é uma fase em que eu me volto para dentro. Ao me voltar para dentro, eu vou saindo de uma mente que é multipontuada, né? Então eu estou focando em muitas coisas ao mesmo tempo,
e esse focar em muitas coisas ao mesmo tempo, é o que a gente, a vida moderna hoje exige da gente, cria um débito de energia muito grande. E aí, à medida que eu adentrei esse estado de mergulho interior, eu vou começando a eliminar essa multiplicidade de focos, principalmente quando eu estou na prática, né, que eu estou realmente praticando, tirando daquele momento para praticar. No meu cotidiano, às vezes, eu preciso ficar assim, mas é preciso que eu dê uma quebra nesse dia para que eu não comece a depender de químicos, tá? De remédios de uso contínuo, para ter um estado de tranquilidade. Então, uma vez que você vai sendo seletivo, até que você chega num objeto de foco, um único objeto, isso é a meditação, isso é o estado meditativo. Esse seria o 7º passo. O 8º passo é o estado de supraconsciência, que aí é uma coisa mais sutil, e isso é uma coisa que você não pode não atingir, mas você tem todos os benefícios, pode não atingir nessa vida, mas você tem todos os benefícios anterior a isso, tá? E você pode, esse estágio de superconsciência, ele pode ser experimentado incipientemente. Por exemplo, se eu estiver na natureza, contemplando uma paisagem belíssima, que ela me impacta profundamente, eu não preciso ficar narrando como é que é a paisagem, eu simplesmente me deixo inebriar por ela. Esse é um estado de superconsciência. Isso são os 8 passos do yoga. Então, quando você fez a pergunta anterior sobre meditação, a meditação está nesse contexto. E toda a prática, ela vai nos levando na direção desse mergulho interior, dessa sair da multiplicidade de focos para deixar a mente unipontuada. Isso é meditação. Então, é o objetivo do yoga. Mas, mesmo assim, a meditação ainda não é o estágio final. Tem um estágio posterior ainda, que é esse estado de superconsciência que eu citei, assim, que estando diante da natureza, com uma paisagem inebriante, ou de repente, de um filho que acabou de nascer, tá? E você contemplando aquele bebê, se você conseguiu assistir o parto, aí você está diante da situação e isso te toca profundamente. Professor Helder Lima, muito bacana estar conversando com o senhor sobre yoga. Yoga é uma arte, eu acho que nós podemos dizer que é uma arte, né? E aí o senhor pode me corrigir se é uma arte ou não, que sempre me atraiu muito, eu sempre fui muito atraído pelo yoga, e já pratiquei, inclusive estou voltando agora novamente a fazer yoga. Depois do intervalo comercial, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, professor Helder Lima, eu queria que o senhor trouxesse para a gente os benefícios que as pessoas podem ter praticando o yoga, tanto benefícios na área pessoal como na área profissional. Nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos no programa Mercado e Desenvolvimento, conversando com o professor de yoga, Helder Lima. Voltamos já.